Então, meus amigos, minhas amigas, eu vim falar sobre Jesus, né? Jesus, a luz da ciência. E a luz da ciência que está além da carne, entendeu? Então vamos lá. Um doutor chamado Alexander Moreira, ele fez uma pesquisa, né? Um grupo de doutores fizeram uma pesquisa na área médica, né? E constataram que o efeito o efeito que consegue amortizar qualquer tipo de doença, inclusive a esquizofrenia, a psicose, a depressão, o pânico, a ansiedade, não é propriamente uma religião, não é propriamente uma filosofia, não é propriamente uma doutrina a se seguir, mas é o consolo que tal coisa fornece à pessoa, entendeu? Então é o consolo. Por exemplo, quando a gente fala, vamos falar assim em termos de religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é diferente de religião. Espiritualidade é diferente de religião, entendeu? Então, o que vai amainar a alma da pessoa é o consolo que a pessoa consegue extrair daquela filosofia, daquela doutrina, entendeu? Ou daquela religião. Então, é isso. Então, por exemplo, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não se colocou como doutor, como rei, ele se colocou como consolador, entendeu? Como aquele que veio enxugar as lágrimas dos homens, né? Converter os homens, não a uma doutrina, não a uma filosofia, mas enxugar as lágrimas, entendeu? Ele veio consolar, né? E o que é o espiritismo, né? Na visão, o espiritismo é o consolador prometido, entendeu? Por que o espiritismo ele ganha cada vez mais adeptos? Porque ele veio trazer uma filosofia que ela se tornaria o consolador prometido, né? É o consolador prometido. Então ele atua em caráter de consolação, entendeu? Então tudo aquilo que atua de caráter de consolação, ele tem um efeito, ele tem um efeito real na vida das pessoas, entendeu? Um efeito terapêutico na vida das pessoas. Por isso Jesus é o maior, é o mestre dos mestres. Jesus é a cura do mundo, entendeu? Jesus é a cura do mundo porque ele veio trazer a consolação para o mundo, entendeu? Jesus, ele traz a consolação por meio de sua doutrina, de suas doutrinas, por meio da vivência pura e exemplificada da doutrina de Sócrates e da doutrina de Buda,
entendeu? Das vertentes de Buda e das vertentes de Sócrates. Então ele veio trazer, ele viveu na maior pureza todas as doutrinas que haviam no mundo, entendeu? Então ele viveu basicamente a de Sócrates e a de Buda, entendeu? Então ele é apaganista, entendeu? Por que ele é apaganista? Porque o mundo vivia sob os critérios da filosofia pagã, né? E na época de Sócrates, isso segundo o Espiritismo, né? Na época de segundo o Evangelho Espírita, né? Na época de Sócrates, não teve. Sócrates foi alguém que implantou, que viveu o apaganismo, entendeu? Que viveu algo que era apagão, entendeu? Então não surtiu tanto efeito porque não era a época, segundo Allan Kardec, né? Mas depois veio o Evangelho, depois veio Jesus. E com a vinda de Jesus, com o poder de Jesus, ele viveu na maior pureza e na maior santidade, né? A doutrina cristã, verdadeiramente cristã, que é o apaganismo, entendeu? Porque quais são os critérios para saber se uma doutrina é cristã? É saber se ela é apaganista, entendeu? O cristianismo, ele é forjado no apaganismo. Naquela época, os sacerdotes romanos, eles eram pagãos, entendeu? Eram deuses, eram deuses que tinham uma cultura, era uma cultura pagã, que adorava vários deuses, entendeu? E o que torna uma doutrina apaganista? Ela não cultua vários deuses, entendeu? Ela cultua um Deus, ela cultua a imortalidade da alma, ela cultua ela cultua a imortalidade da alma e ela cultua a pluralidade dos mundos, entendeu? E a comunicabilidade entre os vivos e os mortos, né? Então é isso, basicamente esses são os princípios e os pilares que colocam uma doutrina como a paganista, né? A doutrina pagã, toda doutrina pagã, ela vai cultuar vários deuses, entendeu? Ela vai cultuar vários deuses como sendo, vamos botar assim, como sendo a consolação, entendeu? E vai trazer certa consolação, entendeu? Mas não é a paganista. Então, o que traz a consolação verdadeira, o consolador prometido, por que ele foi o consolador prometido? Porque perdeu-se com séculos de cristianismo, ele se romanizou. Ele se romanizou e perdeu-se os caracteres apaganistas, entendeu? Então, como ele se romanizou, perdeu os caracteres apaganistas. E ele passou a ser um evangelho pagão, entendeu? Passou a ser uma doutrina pagã, né? Então ela foi romanizada. Com o advento do Espiritismo,
com o advento do Espiritismo, houve um apaganismo, surgiu-se novamente a doutrina de Sócrates e surgiu-se novamente o pensamento cristão, entendeu? Não que estivesse acima do protestantismo ou da doutrina católica. Era para chegar o cristianismo espírita, entendeu? Era para chegar o espiritismo cristão, entendeu? E quando o Chico Xavier veio, quando o Divaldo Franco veio, Chico Xavier, Ivone Pereira do Amaral, eles trouxeram um caráter religioso para o espiritismo. E o espiritismo, ele era estava muito naturalista, vamos botar assim, entendeu? Então eles trouxeram um caráter religioso, um caráter assim, intelectual, evangélico, entendeu? O espiritismo. E a gente vê aí, por exemplo, nas traduções aí do Haroldo e tal, ele trazendo o Antigo Testamento também, entendeu? Como se fosse uma continuação. Porque na realidade também né? Porque o judaísmo, ele é apaganista também, entendeu? Ele cultua, ele só não é apaganista, ele é apaganista no sentido de cultuar um Deus único, entendeu? Então o apaganismo, ele cultua um Deus único, uma força soberana sobre todas as outras forças. Ele cultua, ele cultua basicamente essa força soberana. Esse é o politeísmo. Esse é o monoteísmo, né? Ele não cultua outros deuses, ele percebe que há outras forças, como espíritos, como santos, entendeu? Então ele percebe que há outras forças, que no caso do espiritismo, ele vai perceber que existem outras inteligências, que são os espíritos, né? Mas que esses espíritos, eles não foram para outro lugar senão habitando aqui entre nós, entendeu? Até se depurarem, até irem para outros mundos, pela pluralidade dos mundos, entendeu? Pela pluralidade dos mundos e das existências. Então, segundo Sócrates, o que viveu o apaganismo, ele não cultuava outros deuses, entendeu? Ele não cultuava outros deuses. Por exemplo, o deus raio, o deus sol, o deus Júpiter. Tudo isso era basicamente eram forças nulas, entendeu? Eram coisas nulas que era uma frieza, você entende? É igual a gente pensar, por exemplo, na frieza do materialismo dogmático. Entendeu? O materialismo dogmático, a física pura e aplicada, a matemática pura e aplicada, toda ciência pura e aplicada, ela é fria, entendeu? Ela é fria, ela vai analisar com frieza, ela vai analisar com imparcialidade, entendeu? As coisas, né? Mas hoje o homem deixou de ser pagão para cultuar, por exemplo, para analisar
transformou o paganismo, a crença nos deuses, em materialismo científico, entendeu? Então, o politeísmo ele foi transformado em materialismo científico. Então, houve um salto evolutivo, entendeu? Principalmente depois da vinda do Cristo. Porque depois da vinda de Sócrates, depois da vinda do Cristo, né? Mas o paganismo ele ainda massacrou Sócrates, entendeu? Mas Jesus ele conseguiu varar, ecoar por todas as eras, entendeu? Então aqueles que verdadeiramente adoram a Cristo, adoram o Evangelho do Cristo, a doutrina cristã, o apaganismo, adoram o apaganismo. Ou seja, sabem da comunicabilidade dos encarnados com os desencarnados, da comunicabilidade dos espíritos, sabem da existência dos espíritos, entendeu? Sabem das leis de encarnação e reencarnação, sabem da pluralidade dos mundos habitáveis, sabem que nós somos ainda seres muito ignorantes para ir num céu luminoso ainda, entendeu? Que nós temos que passar por uma série de purificação aqui ainda, entendeu? Então, por exemplo, quando o materialismo ele deixar de ser dogmático, o apaganismo ele terá rompido o tacão do dogmatismo materialista, entendeu? Então há hoje ainda uma guerrinha ideológica entre o materialismo, ou seja, as leis da matéria, aquele jogo de interesse que há comercial, que há na ideologia materialista e as questões que há e as doutrinas apaganistas, entendeu? Como os Vedas, como as várias doutrinas apaganistas, entendeu? Que são as doutrinas cristãs, entendeu? Budistas e cristãs também, né? Porque cada doutrina ela vai trazer um pouco, algum elemento que é apaganista. Mas quem condensou isso certamente foi Allan Kardec. Por isso que é o Consolador Prometido. E o consolo que traz, que Kardec vai trazer, que a espiritualidade superior vai trazer, é o consolo que Jesus trouxe, é o consolo que Jesus se personalizou na época que ele viveu, entendeu? A pureza e o consolo que ele se personalizou. E que Sócrates viveu lá na Grécia, entendeu? E que Buda também, de certa forma, levou as pessoas com a humanidade, com o humanismo que ele tinha, né? Então é basicamente isso. Então o espiritismo ele tem elementos do cristianismo primitivo, do evangelho, tem elementos do judaísmo, ele tem elementos do hinduísmo, do monoteísmo, ele tem elementos
do Oriente, do Ocidente. Ou seja, o Espiritismo ele é uma doutrina paganista, só que ele resume todo o pensamento humano que foi compilado desde toda a humanidade, entendeu? Então, eu tento fazer isso com os meus livros, entendeu? Eu escrevo livros, escrevo obras, tentando fazer isso, entendeu? Mas propriamente não substitui de forma alguma o espiritismo, o que eu escrevi, entendeu? Não substitui. Apenas tento fazer isso trazendo as grandezas, trazendo assim a, os elementos que a gente pode ter hoje entre matéria, Deus e espírito, entendeu? Psiquismo, metafísica, materialidade, metafísica, física, metafísica, psicologia, metapsíquica, espiritualidade, meta-espiritualidade e teologia, entendeu? É isso que eu venho trazendo nas minhas obras. Uma excelente noite e até mais.